eu sou a professora Maria Aparecida Domingos, daqui de São Paulo, e eu tô aqui para apresentar para vocês o projeto que eu desenvolvi a partir de 2017, numa escola, numa unidade escolar da prefeitura daqui de São Paulo. Em 2020, esse projeto tinha passado para mais 2 escolas, estava em 3, mas aí veio a pandemia e o projeto acabou sendo parado. Vou explicar para vocês um pouquinho do que foi o projeto e a ideia, que me levou a fazer esse projeto. O nome do projeto é Desmistificando. A ideia de escolher esse nome veio por conta de que, desde que eu entrei como professora efetiva aqui na Prefeitura de São Paulo, eu já andava vestida com roupas diferentes e muitas vezes os estudantes perguntavam, por que eu estava vestida daquele jeito, se era alguma coisa religiosa e tudo mais. Conforme o tempo foi passando, eu fui vendo que tem um olhar muito preconceituoso nessa relação, porque normalmente se relaciona com religiões que já sofrem o próprio preconceito da religião, e essa ideia do cigano que não faz parte de nada, que não pertence a nada, E todas aquelas lendas que vão sendo levadas adiante, de que cigano é ladrão, que engana, que a cigana vai ler a mão lá no Anhangabaú e ela vai roubar todas as suas coisas de ouro, todas essas lendas aí, tá? Então o nome vem disso, Desmistificando, que a ideia era desmistificar tudo isso. Eu sou formada em História desde 2010, e sou historiadora, então por conta disso eu sempre tentei levar para a escola essas coisas mais próximas da nossa realidade, fugindo um pouco daquela ideia de que você tem que cumprir conteúdo. Eu sempre busquei a história que fizesse mais parte do nosso cotidiano. Aqui na região onde eu estou, que é a região de Ermelino Matarazzo, é a Zona Leste aqui de São Paulo, para quem não conhece. E até a década de 90 era muito comum os ciganos ser uma região de passagem, porque tinha muitos terrenos vazios aqui próximos. E eu lembro que ainda na minha época de escola, com 10 anos, 11 anos, que os acampamentos vinham e ficavam durante um certo período, E era bem próximo da escola. Também me recordo que as crianças tinham medo, as mães tinham medo, achavam que ia roubar, que ia levar embora as crianças, que eles estavam perto da escola para levar as crianças e toda essa mentalidade aí. Então, levando em consideração isso, eu apresentei o projeto a primeira vez em 2015. Foi o primeiro ano que eu apresentei o projeto. Já tinha na escola, onde eu trabalho, a ideia de que todas as alunas, corriam para me procurar toda vez que tinha festa na escola, Então, professora, vamos ensaiar alguma coisa, a senhora ensaia e tal. E em 2014 nós tivemos uma festa das nações e eu acabei ensaiando praticamente quase todas as salas, quase todas as danças que teve na escola. Eu fui ajudar as alunas a montarem, a ensaiar todas elas. E aí os outros professores passaram a ver a dança cigana de uma forma diferente, Eles falam assim: nossa, mas você vai ensaiar uma dança da Itália, uma dança da Argentina, uma dança da Espanha, achei que só tinha cigano na Espanha.
Então a gente começa a ver que o próprio professor, ele não está preparado e ele não está formado, né, para passar essa visão diferente para os alunos. E aí começa a amadurecer essa ideia do projeto, porque seria uma forma diferente de conscientizar e de fazer com que fosse uma coisa mais natural e que eles entendessem, sim, que na história do Brasil os ciganos têm uma formação e uma contribuição muito importante nessa formação. Então, para montar o projeto, eu precisava fazer uma base, né? Eu montei o projeto em 2015, ele não foi aceito. Em 2016 eu revisei esse projeto, apresentei ele novamente, não foi aceito. E aí eu continuei tentando embasar ele em várias coisas, tá? Em 2013, a gente, quem acompanha aí sabe que começou a tramitar em Brasília a proposta, né, que acabou sendo nomeada como Estatuto do Cigano, né, que é buscando esses direitos como cidadão brasileiro. Tá? E eu conheci um amigo em Guarulhos que já trabalhava da área da assistência social, que já trabalhava com essa questão. Então eu comecei a pegar as fontes e a pesquisar em cima das coisas que ele já tinha, né? Então foi um grande contribuidor aí do projeto. Quando em 2016 foi aprovado, né, a lei a diretriz que insere a dança e o teatro como disciplinas obrigatórias do ensino básico, aí sim eu passei a ver até uma forma a mais de conseguir trabalhar com isso, tá? Então, em 2017 eu já tinha modificado todo o projeto, né? Já tinha colocado todo esse embasamento teórico e apresentei o projeto e ele foi aceito pelo conselho de escola e foi levado para a DRE, que é a dirigência, né, que toma conta aqui das escolas, tá? E aí, a partir daí, foi quando eu comecei a agir mesmo, né, e trabalhar com o projeto, tá? O primeiro momento, né, que eu tentei levar essa ideia, né, era também trabalhando com as famílias. Então, no primeiro momento eu fiz uma reunião, quando o projeto foi aprovado no conselho de escola, eu fiz uma reunião com os pais explicando e falando um pouco dessa história, dessa ideia, né, de que eles são cidadãos de direito, que fazem parte da nossa, né, do Brasil, né, da história do Brasil. E quando eu levei isso, eu percebi que os pais acolheram de forma melhor, né? Tirando um pouco essa coisa do preconceito que já vem enraizado. Tá? Então, eu comecei a trabalhar com o projeto na escola em 2017. Durante o ano de 2017, durante o ano inteiro, eu tive por volta de 15 alunos que iam e voltavam. Então, normalmente eu tinha em sala mesmo trabalhando no projeto comigo 7, às vezes 5, 4, por aí vai. Para não deixar ele ficar muito maçante, os alunos não irem saindo, eu ia colocando mais a questão da dança e ia deixando a questão da história para alguns momentos, tá? E aí eu comecei a usar alguns livros que a gente já tem, assim, mais ou menos como clássicos, né? Eu usei bastante esse, que é Os Ciganos Ainda Estão na Estrada, tá? E aí, eu pegava alguns trechos, algumas partes, lia para os estudantes e também passava para eles alguns vídeos. Tem um vídeo aqui no estado de São Paulo que foi distribuído, inclusive, é um box com CDs que falam das populações quilombolas, da população negra, né?
da população indígena, tá? E tem um dos CDs desse box que fala da população cigana. Esse box, gente, eu procurei em vários lugares, nunca consegui achar, né, escolas que tivessem recebido, pelo menos aqui na Zona Leste, tá? Mas eu sabia que existia, então eu comecei a pesquisar bastante e consegui achar no YouTube mesmo. E aí tem 3 partes, ele está dividido em 3 partes. A origem dos ciganos, os filhos do sol. E ele foi mesmo uma produção feita, né, para compor esse box e que recebeu vários prêmios inclusive, tá? Eu também usei uma reportagem, tá? Que é O Povo Cigano no Brasil, tá? Essa reportagem também, né, foi agraciada com menção honrosa do prêmio Vladimir Herzog, tá? De Anistia e Direitos Humanos, e falava, né, bastante da realidade das comunidades. E aqui próximo de onde eu estou, de onde eu moro e de onde eu trabalho, tem um grande acampamento, né, que é em Itaquá, Itaim Paulista, né, na divisa com Itaquá, que é outra prefeitura já, e tem um acampamento que fica na cidade de Guarulhos. Então eu fui em vários eventos que eram feitos para ajudar essas comunidades, né, para auxiliar mesmo, para arrecadar alimentos, para arrecadar roupa de frio e para a gente ir ver de perto a realidade desses povos que ainda vivem nos acampamentos, tá? Que tem gente que fala assim que não existe mais acampamento. De tudo eu já ouvi. Então a ideia era levar um pouquinho da dança para fazer elas se divertirem, fazer elas desenvolverem autoestima também, que a fase da adolescência é uma fase muito difícil, principalmente para as meninas, tá? E além disso, desenvolver esse conhecimento histórico. Então eu levava esses vídeos e, né, além das outras coisas. E aí eu usei o vídeo que eu falei, a origem e os filhos do sol, a origem dos filhos do sol, né, os ciganos no mundo. E teve um videozinho que foi uma campanha contra a discriminação dos ciganos no Brasil, que é o Não Sou Trapaceiro, tá? Que mostrava várias crianças lendo o significado de cigano no dicionário. Nesse período eu consegui fazer um trabalho com as minhas alunas, onde a gente procurou na escola todos os dicionários que tinham, e em alguns dicionários mais antigos a gente realmente encontrou essa designação de cigano como trapaceiro e ladrão, tá? E aí a gente ia trabalhando essa ideia do porquê essa ideia, né? E foi uma coisa bem legal, bem interessante. E no meio do trabalho a gente vai percebendo que, além das alunas se desenvolverem academicamente, que eu tinha alunas que estavam em 7º, 8º ano, não estavam alfabetizadas ainda, né? E depois do projeto elas se alfabetizaram, tá? Então, trabalha a autoestima, trabalha o corpo, trabalha a memória, né? Trabalha a história. Então, tudo isso trabalhado dentro desse mesmo projeto. E isso incentivou bastante. E no final de 2017 para 2018, eu fui convidada para dançar com as alunas no simpósio sobre recuperação paralela, né? Onde falava da importância de você usar outras ferramentas como a arte, como o teatro, como a dança, para incentivar essas crianças e motivar e ajudar nesse processo de aprendizagem, tá? E aí foi um momento de reconhecimento do projeto e é quando ele começa a crescer mais. Em 2018, eu também fui convidada para vários lugares e me apresentar com as alunas, né? Mostrando o trabalho, apresentar alguns vídeos, apresentar
essa apresentação falando do projeto especificamente, da ideia do projeto, né, em simpósios de educação, para mostrar como que a dança, né, influencia, né, nessa formação do corpo e da mente, né? Como o estudar e o aprender não está somente na cabeça, né? Você senta lá os alunos um atrás do outro e ele vai aprender porque ele tá ali, não. Tá? O aprendizado ele ocorre no corpo inteiro. Então essa era a ideia, tá? De levar isso e fazer com que não só a família entendesse isso, os estudantes entendessem isso, mas também a comunidade escolar como um todo, os professores, diretores, porque quando eu levava o projeto em outros lugares, muitas vezes eu recebia o não, porque a pessoa falava assim, ah, mas você vai dar aula de dança cigana, os alunos vão ficar dando com a barriga de fora. Mas como assim? O que tem a ver uma coisa com a outra? Então essa relação ainda era muito, muito clara na cabeça das pessoas que era isso, pronto, acabou. Então, ensinar essas outras coisas, mostrar essas outras coisas, era muito importante nesse sentido. E nisso o projeto contribuiu bastante, tá? E aí quando foi em 2018, no dia 24 de maio, que é o Dia Nacional do Cigano, eu consegui levar as meninas do projeto para uma outra escola e lá falar do Dia Nacional do Cigano e apresentar o projeto. E aí eu fui vendo que em outros lugares iam surgindo, né, gente interessada em também fazer um projeto parecido ou fazer alguma coisa que se vinculasse àquele projeto. E isso foi muito, muito legal, tá? Depois, né, eu fui apresentando para as pessoas toda essa base que eu tinha, tá? E aí eu fui participando de sarau, de tudo que eu encontrava, que o pessoal falava assim, olha, vai ter uma apresentação de tal coisa. E aí eu dava um jeito de levar as meninas. Então, nisso, eu fui fazendo várias relações com a dança, mas com danças brasileiras. Então, vai ter uma festa junina na escola tal. Você quer levar suas meninas? Quero. Então, vai fazer o quê? Vou fazer uma fusão de dança cigana com forró. E aí, foi crescendo, né, isso. A partir daí, eu comecei a fazer o quê? Comecei a pesquisar mais sobre dança. Fui fazer uma pós-graduação em dança e consciência corporal, né, pra me aprofundar nisso. Então, a partir dessas fusões que eu fui criando, né, quando tinha alguma festa, tentando relacionar o tema das festas, né, que apareciam, com a dança cigana, foi quando eu comecei a me aprofundar nessa ideia de pesquisar as danças típicas brasileiras e a dança cigana, tá? Relacionando com a dança cigana. Então eu comecei a estudar um pouco mais sobre o carimbó, né? A catira, que é uma dança que tem aqui no interior de São Paulo, tá? O sertanejo, tá? E alguns outros ritmos que a gente vê que tem uma relação muito, muito estreita com a história dos ciganos ibéricos, né, aqui no Brasil, desde lá de 1500, tá? E nessa procura de várias fontes, tá, eu consegui ir levantando alguns livros no meio do caminho, né? Fui levantando fontes mesmo para fazer uma pesquisa para pós-graduação em dança, relacionando essa história, né, das danças brasileiras folclóricas com as danças típicas dos ciganos, né, que estavam chegando aqui no país. Nesse meio tempo aí eu descobri algumas curiosidades, tá, que eu andei colocando nos meus trabalhos
E aí eu fui aumentando a base para continuar o projeto. Tá? Quando foi em 2019, no final de 2019, eu fui convidada para fazer apresentações numa escola aqui próxima. E também fui chamada para um festival de danças e ginásticas que a Drepenha promove, né, que é onde eu trabalho. Então começou a ser reconhecido esse projeto dentro da Delegacia da Dirigente de Educação, tá? Então isso também ajudou a promover mais o projeto e aí fazendo uma política, né, de valorização dessa cultura contra o preconceito. E aí sim eu comecei a ver aquela ideia lá do início, lá atrás, acontecer. Só que para isso foi preciso, né, 3 anos correndo atrás, tá? E como eu falei, assim, eu dei um jeito de começar a aparecer em todos os lugares que era possível, tá? Aí, todos os saraus que apareciam, que eu poderia fazer em outras escolas, ou mesmo na escola onde eu trabalhava, eu fui levando, fui encontrando algumas coisas que eu pudesse contar para as crianças, tá? E aí eu usei bastante esse aqui, ó. Esse livro foi uma professora de dança que me indicou. E já bem no primeiro ano, no segundo ano de projeto, ela tinha me indicado esse livro. E eu consegui fazer montei uma tenda num sarau. Montei uma tenda e li 2 contos daqui para os alunos, todos sentados assim, em almofadas e tal, tipo aqui, né? Só que ainda tinha uma tenda montada, cheia de tecido e tal, que a gente conseguiu juntar. E ficou uma coisa bem legal, tá? O que eu sinto, assim, falta de tudo isso que eu fui fazer no meio do caminho, é que como eu fazia tudo sozinha, sem muito apoio, porque não adianta a gente contar com muito apoio no início não, porque no início você é considerada meio a louca do rolê, tá? Mas eu quase não tenho fotos de todos esses acontecimentos. Eu tenho fotos de alguns já no final, já de 2019, mas não tenho muitas fotos desses 2 primeiros anos de projeto, porque eu fazia tudo sozinha. Eu só contava com a minha filha. Então, assim, toda vez que tinha alguma coisa para fazer na escola, aí ela corria atrás de tecido, pegava os tecidos que a gente tem da loja, tal, o que tinha, que não tinha feito saia ainda, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, era sempre assim, tá? Então, ter fotos de todos esses processos, eu não tenho. Então, isso é uma coisa que eu falo, assim, que todo projeto que você for fazer, tentar, né? Sempre, pelo menos que você consiga um apoio de uma pessoa que faça essas fotos para você, que faça para você ter esses registros. Com o passar do tempo, eu fui notando como que isso era importante para eu conseguir mostrar o meu trabalho nos outros lugares. E em 2020, eu já tinha começado a fazer, já tinha feito tudo isso lá atrás, tá? E aí no início, todo final de ano, chegam livros nas escolas para os estudantes. Uma parte a gente distribui para os estudantes e outra parte eles ficam nas salas de leitura das escolas municipais, tá? Isso acontece aqui na cidade de São Paulo. E aí, no final de 2019, apareceu esse livro aqui na escola, tá? Ele também tem vários contos, Andarilhas, tá? É da Heloísa Prieto e as ilustrações são de Jean Limpens, tá? Esse aqui, ele conta a história de crianças, são 6 crianças, são 6 continhos aqui, onde ele vai falando de história de crianças que são andarilhas, que são ciganas,
tá? Só que na atualidade. E aí são contos que foram meio que adaptados, tá? São contos que vêm da história oral, mas que eles acabaram sendo adaptados e para a atualidade. Então ele fala das crianças que estão passando por regiões de conflito, onde tem guerra, e que elas acabam tendo que se refugiar, né? De crianças que estão... Tem uma das histórias que mostra um menino que, assim, pela descrição, parece um acampamento. E ele tá vivendo naquele acampamento e de repente tem uma briga entre as famílias, ele é obrigado a sair junto com a família dele, tá? Então são coisas que, assim, a gente fala assim, ah, mas só tem no livro. Não, né? A gente sabe que são histórias reais, tá? E que foram adaptadas, trazidas para o livro, tá? Então também comecei a trabalhar com esse livro já no finalzinho de 2019, início de 2020. E no comecinho, né, de 2020, antes das escolas fecharem, eu ainda consegui trabalhar um pouco em sala de aula com esse aqui, tá? E iniciei um projeto com crianças de 8 e 9 anos que falava sobre danças brasileiras, danças folclóricas brasileiras. A gente estudava a região, estudava a relação daquela dança com os povos que formaram aquela região. E aí veio a pandemia. Então tudo parou, tá? E eu comecei a usar esse tempo, já que a gente não podia sair, tá? Para estudar mais, para me aprofundar mais. Então, como eu falei, eu iniciei uma pós-graduação em 2020, bem no meio da pandemia, tá? E fui fazendo essa relação, fui buscando, né, referências acadêmicas, tá, de faculdades, de universidades fora de São Paulo, porque eu também notei isso, né, que não tinha essa questão do estudar a dança, né? A dança cigana, os povos ciganos ou outros tipos de dança, tá em outros lugares fora de São Paulo, tá? Aqui ainda é um mercado um pouco diferente. Eu acho que o mercado ele tá mais voltado para essa questão de ter um espaço de dança, de ter academia de dança, né? E aí eu comecei a usar essa parte dos festivais mesmo, e da internet e das redes sociais para começar a publicar essas minhas ideias, né? Então eu tô tentando manter, né, esses inscritos, eu vou colocando, às vezes eu coloco na página do Facebook, às vezes coloco na página no meu perfil do Instagram. Durante todas essas pesquisas aí que a gente vai fazendo ao longo dos anos, a gente vai tentando resumir isso e colocar nas redes sociais para tentar informar cada vez mais as pessoas, né? E parar um pouco com essa ideia de que a dança cigana é só colocar a saia e sair bater na saia, tá? Sempre tentei levar essa ideia também para as minhas aluninhas, tá? Por que eu falo sempre alunas? Porque a gente ainda tenta tirar um pouco essa ideia de que só quem dança é menina, tá? Mas ainda é uma coisa muito enraizada na escola e que eu ainda tô trabalhando essa questão, tá? O projeto parou, agora em 2020 parou, né? 2021 também não pôde ter continuidade, já que a prefeitura cortou esses projetos todos até o momento, tá? E aí eu continuo só com essa questão mais de divulgar nas redes sociais, de levar algumas coisas relacionando o conteúdo de história na escola com dança, tá? E alguns outros conteúdos, geografia, história, e aí vou relacionando isso e levando para a sala de aula. Mas o projeto em si, ele deu uma parada, tá? É isso, tá? O projeto aqui eu acho que já deu para ter uma ideia, né, do que foi feito, certo? E espero que vocês tenham gostado.